funcionário sumir, depois você descobrir que ele tava preso. Assustou o menino e tal. Ele chegou pra mim e me sacudiu e falou assim: me manda embora, Nicole. Eu acho que você deve estar passando por algum problema e você tá descontando no menino. E daí ele falou: tô. Deve ter muito assédio de outras empresas em cima da sua equipe. E já falaram pra gente que a gente faz errado porque a gente treina muito o colaborador. Daí acha que é melhor não treinar, né? Daí fica Eu tenho um idiota lá por 2 anos do que um ótimo profissional por 1 ano. E tem gente que dá 20 anos de garantia, a empresa não tem 10. É fácil chegar no sucesso, mas se manter ali com know-how, com as garantias. Porque tem muita empresa que tá fazendo obra, daqui a pouco faz uma cagada, cai um vidro, mata a pessoa, fecha, sumiu, tem 3 CNPJ, que a gente mais vê no nosso mercado. Ixi. Fala pessoal, estamos mais uma vez no podcast do Vina Obra e hoje temos outra mulher, uma convidada assim de peso. Ela, multitarefas, tem muitas coisas que ela faz. Eu até fiz uma colinha aqui. 37 anos, formada em administração de empresas pela PUC, possui MBA em marketing e curso de acústica arquitetônica e urbana pela Academia de Engenharia e Arquitetura, possui 23 anos de experiência na indústria de esquadrias acústicas, é um tema muito relevante isso daí, é vice-presidente econômica de economia e estatística da AFEAL, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, membro do Comitê em Marketing da Proacústica, que é a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, e diretora executiva da Atenuação. Provavelmente você já deve ter conhecido essa empresa ou ouvido falar. E é uma empresa pioneira no Brasil em janelas e soluções acústicas e portas. E seja bem-vinda, Nicole Fischer. Muito Nicole obrigada. Alessandra Fischer de Moraes. Você pediu o nome completo, seu nome completo. Então, obrigado pela sua agenda extremamente fechada, difícil de conseguir. Eu queria gravar no sábado, no feriado, porque não tinha agenda, mas conseguimos, né? Conseguimos. Muito obrigada pelo convite. E hoje a gente vai falar de muitos temas polêmicos. Você vai mostrar muita coisa aqui legal pra galera, porque quando eu trago as mulheres, eu vejo que tem mais interação no podcast. Por quê? Um setor totalmente masculino, né? Obra, produção, fábrica, instalação, e as mulheres no comando. Então, provavelmente não deve ter sido fácil conseguir o respeito da galera, e você vai contar um pouquinho pra gente, certo? Certo. Antes de a gente começar, eu queria agradecer os patrocinadores, e vou pegar minha colinha aqui. Primeiramente, queria agradecer a Squad Group, que é a empresa de softwares para esquadrias. Tem o SEM, tem o Factory, tem o Preference Suite. Hoje eu vou falar um pouquinho do Preference. O Preference Suite é uma plataforma que integra todas as etapas produtivas da sua empresa em um só lugar, seja de tipologia simples ou até as mais complexas. Bem como as fachadas, você consegue resolver tudo em tempo recorde. Eu já fiz teste no Preference, é tipo um AutoCAD assim, da esquadria. Você clica no botão, muda todas as ancoragens, é muito didático, muito fácil de aprender a usar ele. Ele está presente em milhares de clientes distribuídos pelo mundo inteiro, porque é um software internacional. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Preference, entra www.prefsuite.com.br, tá aqui embaixo na tela também para você conseguir acessar. E tem o Factory também, que é o ERP, que integra tudo com a Squad Group. É a empresa que eu uso lá na nossa empresa. Eles criaram agora o Sem Mob, Sem Web, lá que fica tudo na nuvem, para você que é um vidraceiro, um serralheiro que está começando, que acha o custo do Preference ou do SEM muito alto, então você consegue também ter acesso a um software de qualidade, uma empresa séria e totalmente na nuvem. Queria agradecer também a Neoclon, aqui está o Instagram e o site da Neoclon. Neoclon é a nossa parceira de silicones, todo o silicone da Neoclon é da Dalcorn. A Neoclon é envasadora, do grupo Clonas, é envasadora de silicones, e invasa para Dalcorn, para GE Momentive, para Blindex, todo o silicone da Blindex é da Neoclon, e todo o silicone que está dentro dos tubos da Neoclon são da Dalcorn também. Então, obrigado, Neoclon, pela parceria. E por último, queria agradecer a WR Glass, que é nossa parceira de longa data, de obras. O Will já veio aqui, contou a história dele, e agora vai ter a transição de pai, né, de fundador para filho, e a gente vai trazer os dois aqui também. A WR tem mais de 1.700 produtos no catálogo deles, na empresa, e resolve soluções de spider, guarda-corpo, conexões.
Então, se você precisar de uma ferragem especial também, essa semana mesmo a gente teve um problema de uma obra, pedi lá pro Will, que é um dos vendedores também, ajudar a gente. Ele produziu rápido lá as peças, a gente levou para a obra em Santos, tudo de inox. Então, a WR é uma parceira séria. Para quem não conhece os produtos da WR, entra no site, olha os catálogos, baixa o catálogo, que eles têm um atendimento top. E agora vamos ao que interessa. Nicole Fischer, me conte primeiro de onde você é, sua história, para as pessoas falarem assim, ela tem uma história atrás disso. Só pelo currículo que eu falei aqui, já não é pouca coisa, né? Então fale um pouquinho sobre você. Bom, se você fizer a conta, você falou, viu lá, que eu tenho 23 anos de empresa. Começou com 14. Comecei com 14, isso. Não vou falar a idade, agora vocês fazem a conta. Você falou a idade logo no começo. Falei? Ixi, falou. Isso é um problema com as mulheres. Não tem problema, porque geralmente as pessoas falam que eu pareço ser mais nova. Mais nova. Ótimo. Então, por enquanto, tá tudo bem. Show. Mas quando eu com 14 anos, eu comecei porque a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, ela já trabalhava com meu pai, e daí todo mundo falava bem que ela já trabalhava, e eu também queria que as pessoas falassem bem de mim, e daí eu falei, deixa eu também uma trabalhar. encostada, né? Trabalho também, produzo. Então, no começo, eu falo que foi só pra ganhar estrelinha na testa, que eu queria que todo mundo falasse que eu já trabalhava. E você lembra o que você fazia, né, nessa época, com 14 anos? Como eu estudava de manhã, então à tarde eu auxiliava os vendedores. Então eu digitava orçamento. Então na época eles não tinham computador. Então só tinha um computador. Então eles calculavam na calculadora, escreviam, e daí eu ia lá e digitava o orçamento, digitava, daí imprimia, e daí eles mandavam pelo correio. Caracas. Ou por fax. fax. Né? Ou fax, também né? tinha fax, Caramba. Então, depois também começou o e-mail a ficar um pouco mais forte, daí mandava por e-mail, mas demorou até cada um ter um computador. Na época, então eu ajudava nisso. Então você era uma assistente de vendas. Você começou assim. Isso mesmo. Eu fui aprendendo a atender o telefone, e daí, depois comecei a ajudar a cuidar da assistência técnica. E daí, às vezes, os clientes ligavam muito bravos, né? Porque tá quebrado, então o cliente liga bravo que você tem que resolver. Então, eu tinha que lidar ali com aquilo, era um desafio. Uma pergunta. Você, pelo seu currículo aqui, você teve que focar também nos estudos. Você queria, tipo assim, meu sonho é ser uma diretora da empresa de esquadrias. Ou você pensava em outra profissão? Como é que foi isso daí? Nessa fase de adolescência, adulto, porque você já imagina o que você quer para o seu futuro, né? Então você procura uma faculdade para sua próxima profissão. E aí, como é que foi isso na sua pré-adolescência, adolescência e transição para adulto? Então, eu não tinha um sonho assim. Quando eu era bem novinha, eu queria ser secretária. Daí eu já comecei sendo secretária, então já tava com o sonho realizado. Já tava fazendo o que queria, né? Tava bom. E daí eu não sabia o que fazer, eu fiz teste, tinham aqueles testes que você fazia na escola, vocacional, e sempre dava que eu precisava algo que tivesse rotina, então não daria certo alguma coisa ligada com artes, assim, por exemplo, eu sempre gostei de dança de salão, de dança em geral, mas eu sabia que trabalhar com isso não seria bom pra mim, porque eu não gostava, eu gosto de rotina. Então... Todo dia tá no mesmo lugar. assim, uma coisa mais previsível, mais ou menos assim. Tá. Mas obra não tem muita rotina, não. Obra é meio... eu sei. Meio louco, né? Mas o dia a dia, não tem... Um chão de fábrica, talvez a fábrica, a parte administrativa tem mais uma rotina ali, né? Você vai para a empresa, tem a produção, tem o PCP, então talvez dentro da fábrica tem mais rotina do que a obra, porque acontece muito problema, ainda mais em logística. Logística não tem rotina, né? Não tem essa rotina, não tem realmente uma rotina muito... Ser líder mesmo, você tem novidades e problemas, e eu não acho que isso é ruim, você acaba se acostumando com isso, e quando não tem, você acha meio estranho, inclusive, né? Mas eu percebia que, assim, tudo que eu fazia, falava que eu tinha que gostar do que eu faço. E eu acho que minha mãe sempre falou muito assim, não importa o que você quiser fazer, mas tem que ser algo que você goste, porque senão vai ser muito difícil. E daí eu fiquei tentando buscar o que eu gostava, daí pensei em um monte de coisa, hotelaria, pensei em um monte de coisa.
E no fim das contas, os testes vocacionais davam muito administração. E daí eu falei, gente, eu vou ser a primeira pessoa que vai fazer administração de empresas que não é porque não sabe o que quer, é porque sabe o que quer. Que quer, exatamente. Meu pai falava que eu não tinha que fazer faculdade. Porque quando tá indeciso é a administração que puxa. Né? Exato. A minha sala tinha um monte de gente que tinha tentado medicina, não tinha passado e tinha feito administração. Porque passou pelos pontos. Mas meu pai achava que eu não tinha que fazer, porque até uma matéria virar faculdade demora. Até uma matéria ir pra faculdade demora muito. Então ele falava assim, vai estar defasado, você não vai aprender nada. Então ele achava que eu não tinha que fazer. Mas eu pensei, mas eu preciso ter um ponto de partida. Né? Então, por isso que eu comecei a fazer administração. E eu percebi que um assunto que eu gostava muito era gestão de pessoas. E daí, eu cheguei à conclusão que o importante é eu trabalhar com pessoas. E daí eu pensei, bom, eu tenho uma grande oportunidade de trabalhar com pessoas numa fábrica. E uma grande oportunidade de estar na liderança. Sim. Porque talvez numa outra empresa demorasse ali para eu conseguir chegar numa liderança. Então, eu acho que eu realmente percebi que eu gostava muito do meu trabalho quando eu percebi a influência que eu tinha na vida das pessoas. Então, seja na resolução de um problema, como que eu resolvo e eu mostro para a pessoa que tem uma outra forma de pensar, valorizando o trabalho do outro. Por ser mulher, isso já dá um toque de mais cuidado. Eu falo assim, quando você vê uma empresa administrada por uma mulher na frente e por um homem, tem os detalhes. Mulher é mais detalhista, mulher é mais cuidadosa. E hoje eu falo que a gente tem a doença da mente vai ser nesse século, né? A gente vê que as pessoas estão carentes, as pessoas precisam conversar, as pessoas precisam ser mais cuidadas. Eu estava até vendo um comentário do presidente da CIMED, ele falou assim, a gente tem que cuidar de pessoas. Quando a gente cuida de pessoas, a empresa vende, a empresa produz, e muitas empresários não têm essa visão. Eles pensam no cliente, não pensam nas pessoas que estão ali para buscar os clientes. Então, você como mulher, e se você gosta porque gerir pessoas não é fácil. Eu quero que você conte alguns casos aqui. Já é difícil, mas quando você gosta, se tem vocação, então você vai fazer muito bem. Hoje, quantas pessoas estão abaixo da liderança da Nicole? Tem mais ou menos uma... umas 70, mas não é direto. Tem os líderes abaixo de mim, então... Mas na pirâmide... cerca de 70 pessoas. É fácil gerenciar pessoas? Não é fácil. Não é fácil. Fala alguns problemas que você... Ou, não sei se é problemas ou casos do dia a dia que acontece em gerenciamento de pessoas. Eu já tive várias coisas. Eu até estava conversando com você há algumas semanas atrás o rapaz estava trabalhando, do nada sumiu uma semana, foi preso. O funcionário se envolveu com outro funcionário dentro da empresa. Um queria brigar com o outro. O que já aconteceu assim, que você possa falar, sem envolver nomes ou coisa do tipo, que dá para contar pra galera para falar assim, não é só aí que acontece, aqui também acontece essas coisas. Tudo isso que você falou já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Mais de uma vez, do funcionário sumir, depois você descobrir que ele estava preso, e daí depois ele voltar, daí explicou lá o que aconteceu, e daí é um desafio, assim, porque você começa a ficar um pouco preocupado. Será que eu estou colocando em risco os outros colaboradores, que são pais de família, então é bem delicado. E daí vem o RH e fala, mas você tem que dar oportunidade para todo mundo. Então é um desafio, porque você tem que... Acho que tem algumas coisas que não são toleráveis, né? Se a pessoa tá no crime, ou sei lá, usa drogas na empresa, aí são coisas que você não pode, não pode tolerar. Agora, a pessoa teve lá um problema pontual, mas já foi faz tempo, enfim. Daí você vai pesar ali se vale a pena continuar com ela. Mas no caso de briga, tem uma história interessante que foi... assim, eu não vou entrar em tantos detalhes para não expor a situação, sim, mas em resumo, um cara mais velho brigou com um cara mais novo. Então eles estavam se pegando. Daí desce, tá tendo briga, não sei o que lá. Daí na desceu, porrada? Ele queria pegar, arrastou o menino, tal, enfim. E daí ele chegou pra mim e me sacudiu e falou assim, me manda embora, Nicole. E daí, eu juro, daí eu falei pra ele assim, calma, se acalma, vamos conversar.
eu acho que você deve estar passando por algum problema e você tá descontando no menino. E daí ele falou, tô. E daí Surtou. ele tava realmente passando por um problema sério com o namorado da filha. E ele tava num problema pessoal muito grande, que a filha tinha engravidado. E ele tava projetando no menino que não tinha nada a ver, era um menino mais novo. E daí ele tava a ponto de, assim, realmente acontecer uma tragédia na família. Eu conversei com ele. A sorte é que uma vez por semana vai um psicólogo na empresa. E era o dia do psicólogo. Então eu falei, conversa com ele. E daí ele conversou bastante. A gente também estava preocupado porque esse menino mais novo era filho de outro colaborador. E a gente pensou, esse colaborador trabalhava na rua. A gente pensou, quando ele chegar, Vai dar merda. quem mexeu com seu filho? Então a gente falou pra ele ir pra casa, ou esse mais velho. Então conversou, falou pra ele ir pra casa. Quando o colaborador da rua chegou, explicou pra ele, explicou o problema que o cara tava tendo em casa. Resumo da ópera. O cara que tava tendo problema em casa, ele achou que a solução era, tipo, matar o cara, sabe? Era assim, ele tava no pensamento dele que não tinha outra solução. E ele, no fim, chamou o cara que engravidou a filha pra casa, conversou, deu tudo certo, ele acalmou. E o outro cara, pai do menino, veio falar com a gente, pra gente entender, pra gente não mandar o cara embora, porque ele tava passando por um momento difícil na vida dele e tal. Então, assim, aquilo foi um grande exemplo que, assim, as pessoas achavam que só tinha um jeito de resolver as coisas. E daí a gente conversou muito e eles acharam outra forma de resolver. Então, assim, lógico que foi um momento muito tenso, mas eu fiquei muito feliz de ver que, poxa, poderia ter acontecido uma tragédia naquela família. E também uma tragédia na vida do outro cara, também, dependendo como ele chegasse, como que ele ia reagir também. E a gente conseguiu, assim, mostrar uma outra forma de pensar. Que, às vezes, você tá cego de raiva, que você não olha. Isso daí é um exemplo claro de que, às vezes, nosso colaborador, ele tá desempenhando um serviço ruim, mas a vida dele, pessoal, tá bagunçada. E aí ele não consegue. Eu falo assim, quando a gente tá ruim na vida pessoal, a gente não consegue ser um bom profissional. Não tem como você entrar na empresa, bater o dedo, virei a chave. Eu vejo isso e eu percebi muito quando a gente colocou também uma pessoa para fazer uma terapia lá com a galera, para conversar mais, porque é muita pressão pessoalmente, muita pressão profissionalmente. Aí as pessoas estão começando a surtar, abrir gatilhos antigos e falar que a culpa é da empresa. Então, hoje, você comentou que tem um psicólogo. Como é que funciona essa questão de psicólogo na empresa? Qualquer um pode consultar com ele? Explica pra gente, pra galera entender isso. Sim, então ele vai todas as terças-feiras, então se a pessoa quiser consultar com ele, ela deixa lá agendado, fala com ele, fala com o RH, e ela pode falar com ele toda terça-feira se ela quiser. E a gente também faz trabalhos em grupo. Então, por exemplo, a gente começou a identificar um pouco mais a cultura da nossa empresa, e daí ele faz os treinamentos para explicar um pouco de cada pedacinho da nossa cultura. Então, ele faz e ele sempre gosta de colocar um questionário no final, então, para a pessoa se identificar, o que ela tá bem, o que ela tem que melhorar. Então, você acaba trabalhando o autoconhecimento de cada um. Ele também faz um trabalho com os líderes, então, uma vez por mês faz uma reunião com os líderes. Então, a gente identifica... Então, a gente já fez trabalho do tipo, como dar um feedback construtivo, que, né, não é tão simples assim, como falar algo bem difícil de falar para a pessoa. Então, a gente estava falando assim, como falar porque o cara tem que tomar banho. Parece que a gente fala, e isso a gente até coloca no manual quando a pessoa entra, que é importante ela tomar banho todos os dias, que é importante manter o asseio pessoal. Parece uma coisa óbvia, mas a gente que trabalha aí na obra, eu acho que já percebeu que para algumas pessoas não é óbvio tomar banho todo dia. Então, a gente sempre fala no começo, na integração, e como que você dá um retorno para um cara que tá fedido? Então, a gente foi treinando, como que cada um falaria isso, né? Então, a gente pega um assunto bem difícil, ou uma roupa inadequada. Então, tem uns meninos que usam uniforme, produção, instalação, mas tem um escritório que não tem uniforme. Daí, você vê a pessoa sempre indo com uma roupa inadequada. Então, como que você fala sem deixar a pessoa constrangida? Então, a gente vai treinando. E peão usou outros, né? Você sabe que acontece também essa zoeira, né? O cara, não toma banho...
Mas Eu descobri isso vendo zoeiras dos caras. Falei, meu, não pode, tal, tal. Eu já tive também esse tipo de caso lá. E eu tenho vestiário lá na empresa. Você tem vestiário lá? tem. E eu já tive casos, por exemplo, disso daí, quando eu fui ver o motivo é porque a pessoa estava passando necessidade na casa, estava sem a máquina. A gente até ajudou. Por isso que eu falo assim, gestão de pessoas é saber a fundo o que está acontecendo por trás daquilo lá. Porque por conta da... Por que a pessoa está fazendo isso? Será que ela está com algum problema, etc e tal? E como é que foi nesse caso específico? Você lembra alguma coisa assim? Vocês chegaram diretamente na pessoa? Vocês fizeram uma dinâmica em grupo geral para fazer uma comunicação mais de higiene, vamos dizer assim, porque parece que é mentira, mas acontece mesmo. Como é que foi essa comunicação com a galera? Então, a gente, nesse caso específico, como já tinha sido falado no geral e não tinha tido uma melhora, daí foi falado diretamente com ele, mas com muito jeitinho. Esse eu acho bem desafiador, falar, né? Mas com muito jeito. A gente estava até falando assim, é que nem mau hálito, né? Como que você vai falar pra pessoa que ela tem mau hálito? Então, você tem que ir com jeitinho, enfim. Então, o psicólogo que tinha lá bolado um jeito de falar, mas falando... Foi por ele? Foi com a ajuda dele. Porque daí ele vai e dá uma ajuda. Mas às vezes é questão de você falar, olha, a gente indica fazer isso, o banho todos os dias. É importante, porque às vezes tem cheiros que a gente não sente, mas o nosso cliente é muito criterioso, ele vai sentir. Então, realmente é algo que a gente exige que seja feito. A gente está percebendo que tem às vezes um cheiro a mais. Enfim, foi falando desse jeito. Eu já tive cara que foi almoçar e voltou bêbado. Já aconteceu com você alguma coisa do tipo, bebida no horário de trabalho? Sim, eu nunca detectei em obra, que eu me lembre, mas já deve ter acontecido, mas na empresa tinha, e o pessoal falava, não, se você fizer o bafômetro aqui, não vai passar muita gente. Caramba. Eu acho que há um tempo atrás tinha muito mais. Hoje em dia a gente não... A gente deixa bem claro, porque assim, tem o problema da bebida antes de trabalhar, que é muito sério. Sim. Muito sério, não só porque você não vai afetar o seu trabalho, mas também porque você corre risco de vida. Operando máquina ou serviço... Subindo na altura. Exato. Então, isso é muito sério. Então, isso a gente retoma essas conversas de segurança mesmo, com frequência. Mas também tem o problema do depois do expediente. Porque as pessoas querem beber e encher a cara do lado da empresa. E com a camisa da empresa. Não, então, assim, é uma conversa que você tem que reforçar que, olha, você é um profissional fora da empresa, na frente da empresa, você ainda é um profissional, as pessoas estão te vendo. Então, tirar a camisa na frente da empresa, ficar lá sem camisa, quanto você acha que é profissional? Imagina se eu chegasse aqui vestido de qualquer jeito, como que você ia me ver como profissional? Por mais que eu não estivesse aqui dentro, estivesse na frente. Então, tentar mostrar, e muitos é o primeiro emprego. Então, eles nunca receberam essa orientação. Então, você tem que fazer uma cultura, né? Ensinar. Isso. Então, é assim, é conversar com ele, pegar os mais velhos e mostrar o quanto eles são exemplo para os mais novos. Então, passar para ele como se fosse essa responsabilidade e valorizando ele. Poxa, você é uma inspiração do cara. O cara quer saber como que ele chega onde você tá. Exato. Então, tudo que você faz, ele vai copiar. Ele modela, E é interessante quando você vê ele fazendo um comportamento que você sabe que não é profissional, você também repreender, porque você tá ajudando. Ele vai te ouvir. Exato, você tá ajudando na formação dele, ele vai te respeitar muito. Então, compartilhar essa responsabilidade, não é só eu que tô lá em cima, mas com os demais, ajuda muito, porque eles começam a perceber que eles são uma referência. Eu falo que os instaladores, os profissionais, eles têm o domínio de quem tá abaixo deles, tipo, dos ajudantes. O que eles falam é lei. Então, eu falo assim, cuidado com o que você fala. Às vezes você pode falar algumas coisas pra mim, beleza, mas não reclama na frente dos caras, porque senão você acaba contaminando. Eu sei que você não vai ficar bravo e tal quando eu falo com você, mas dependendo, se eu falar em geral assim, a galera inteira vai começar a pegar ranço, você não leva pro coração, mas a galera pega. Então, dependendo do que você fala, você tem que tomar cuidado com
com quem tá do seu lado. Eu ensino, eu sempre mantenho essa cultura de conversar com... Tanto é que eu faço reunião dos profissionais e faço reuniões dos ajudantes separado, porque a comunicação é diferente, totalmente diferente. E você falou sobre tirar a camisa, beber próximo da empresa, questão de assédio. É um assunto assim meio polêmico também, porque tem assédio de zoeira, igual a galera faz, mas assédio com homem e mulher, não sei se tem mulher lá na fábrica e tal. Como é que funciona essa questão aí? Você já teve problema? Qual a sua visão que você tem sobre isso? O que você pode falar sobre esse assunto para nós? Então, já teve, de brincadeira tinha muito no passado, e recentemente teve um caso que o menino estava muito desconfortável. A gente percebeu que, sabe quando a pessoa não tá rendendo, tá meio triste, e daí foi perguntando, o líder e o RH, e chegou que ele viu que eles estavam brincando demais com ele. E daí a gente foi conversar com essas pessoas, eles achavam que era uma forma de incluí-lo. Não, a gente zoa o jeito que ele fala, porque é uma brincadeira. Ele não liga. Mas ele tá triste. Ele sabe que a pessoa começa a se atrasar, faltar. E daí a gente conversou, falou que não era uma forma que ele estava recebendo bem, só que ele não tinha coragem, porque ele era de outro estado, ele era novo. E daí ele não conseguia brecar. Então, assim, pra ele aceitava de 2 ali que eram mais próximos, mas os outros ele não queria. E daí a gente falou, os 2 que a gente conversou, eles falaram, eu não imaginava que estava causando isso nele. Não, vou parar. Então foi uma conversa e resolveu, porque realmente eles não sabiam que aquilo estava deixando ele daquela forma, e ele não conseguia se posicionar, porque ele era novo. Imagina, você tá numa empresa nova, numa cidade nova, tudo novo. Caraca. Então ele tinha receio, né? Então isso foi algo que eu vejo que tá bem controlado, mas ainda assim a gente tem que sempre ficar de olho. Agora, assédio é uma coisa bem delicada, porque geralmente quem assedia faz isso com pessoas que ele sabe que não vai reclamar. Ele escolhe. Ele não faz com uma mulher que tem que é mais firme. Ele faz com a pessoa mais fraca. Então ela demora muito para contar, quando ela conta. Se tiver coragem de contar, né? Porque muitas vezes a pessoa tem poder. Então ela fala, e aí, eu vou colocar em risco o meu trabalho. Sendo que eu vou acusar o cara que é um líder. Exato, tem uma proximidade com o dono. Tá aqui tantos anos. Exato. Então, assim, a gente teve mais de uma vez. Então, assim, uma das vezes, assim, a primeira que eu vi e tive que fazer algo a respeito, uma menina estava muito incomodada e ela falou com o psicólogo. Ela criou coragem, falou e tal. Caramba. Daí eu falei pra ele, então, faz o seguinte, conversa com todas, que eu quero saber se é com mais. E daí, quando ele me contou, eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei se eu queria ficar sabendo, sabe? Porque eu percebi que tava realmente muito sério. Nossa. Que era com muita gente, mas como eu te falei, não eram com todas. Eram com aquelas que não iam falar nada. Caracas. Então, e eram vários tipos de assédio. De encostar além, de falar coisas que a pessoa fica se sentindo... enfim, mesmo, né? Coisas horríveis, E daí a gente teve que realmente tomar a decisão de desligar. Não tem o que fazer, não tem, assim, não tem uma conversa que vai resolver isso. É um vício, parece que é um vício. Então é muito delicado. E daí teve uma outra, depois dessa, que ninguém aceitou. Que daí foi algo que, assim, a equipe inteira estava detestando a pessoa. E eu não conseguia entender será que é um cara mais firme e ele tá exigindo mais e subiu a régua e daí ninguém tá acostumado. Fiquei na dúvida. Sim. Mas daí teve a primeira festa da empresa, daí eu já entendi que... Aí descobriu. Daí eu já entendi que... Então, mas daí foi interessante, porque daí ninguém mais estava aceitando. Então, os homens que viram não estavam aceitando. É cultura. Então eu percebi que mudou mesmo. A gente conseguiu mostrar que aquilo não era aceitável. E naquele primeiro caso, eu conversei com cada uma das meninas e mulheres. Falei para elas que nessa empresa, elas devem me falar, elas não vão ser demitidas por isso, elas não podem aceitar esse tipo de situação. E que eu entendo que tem lugares em que as pessoas não podem falar porque podem perder o emprego. E é uma pena, né? E algumas compartilharam, eu tive minha mãe
que sofreu por anos, só que ela não podia perder o emprego. Todo mundo sempre tem uma história. E daí você vai cavocando na memória. Eu tinha uma história na empresa quando eu era mais nova. Então tinha um vendedor que ele chegava perto demais, encostavam de... E eu, naquela época, só falava assim, sai... Se fosse hoje em dia, eu ia dar um chega pra lá nele, mas naquela época eu só conseguia falar, não gosto. Nossa. Entendeu? Então você vai vendo, e quando você é nova, você fica... Então, até tava conversando com uma amiga, ela falou, nossa, meu primeiro emprego, o meu chefe me abraçava demais, e eu não gostava, mas eu não sabia que não podia falar que eu não gostava. Então isso acontece muito, se você vai ver assim, quase todo mundo já passou por uma situação. Então eu conversei individualmente. Isso é um crime. Isso é um crime. Exato. Isso é crime. Para os homens aí que se acham homens, que isso não é coisa de homem, mas isso é crime. Exato. E homens que são líderes e veem isso acontecendo, tem que reprimir. Não dá pra acontecer. Exatamente. E eu ia falar Quando você era mais nova, teve uma amiga sua... do chefe que abraçava demais, né? Sim. E ela não sabia. Ah, não. Depois eu conversei com todas as meninas e depois sempre que tem Dia da Mulher, tal, eu sempre volto nesse assunto e falo pra todo mundo e comento, porque vai aumentando a quantidade de mulheres, ainda bem, porque antes eram bem poucas, agora já tem umas 20. Não nenhuma na produção ainda. Porque eu acho que para eu colocar mulheres na produção, precisa ter uma estrutura. Então, eu não tenho vestiário feminino, e eu precisaria, não dá para colocar só uma. A gente já teve, mas precisaria ter um setor inteiro, eu acho que seria melhor. E a gente ainda acha que é um serviço um pouco pesado mesmo, né? Mais controle de qualidade, preparação, tem coisas que eu acho que elevaria a qualidade, inclusive, do serviço, As mulheres são bem detalhistas, então costuma não deixar passar alguns erros, enfim. Mas daí eu sempre retomo esse assunto e às vezes me pego pensando assim, porque às vezes a gente passa por umas situações no dia a dia e você fala, cara, isso aqui foi um assédio. Então a gente tem que estar vigilante também, porque às vezes vem de pessoas que a gente confia, pessoas que a gente não imaginava. Então é algo para conversar sempre. Eu já tive... lá na empresa também, uma reclamação, encostou em mim, me abraçou, colocou a mão na minha coxa, tipo, já tinha algumas coisas assim, tipo, que se fala. Aí se avalia a situação e se tem que desligar a pessoa, porque sempre pessoas extrovertidas demais e tal, pega muito, brinca muito, tem que tomar cuidado também. Tem que ter... começa nisso, só que disso para uma coisa mais séria, não precisa muito. Exatamente. Uma festa da empresa, às vezes já... Você já consegue... já chegou o momento que a gente tirou a bebida alcoólica da festa da empresa, depois mudou, o pessoal cresceu, acho que ficou mais maduro e a gente voltou com bebida alcoólica, porque já teve treta, já teve briga de chamar a polícia, então as pessoas não se controlam e ainda mais quando tem essa inversão de valores internamente entre a bebida. Não, você tem uma noção assim, meu pai, ele nem gosta de festas de final de ano. Ele nunca quer fazer. E eu explico pra ele, mas a gente tem que fazer porque as pessoas valorizam. Porque a empresa do lado fez, porque o outro fez. Então, assim, a gente tem que fazer. Mas, sim, a gente sempre tenta fazer num ambiente mais controlado. A gente deixou de sair pra um sítio. Não, a gente faz na empresa. É uma coisa de 2, 3, 4 horas ali, mais rápido. A gente limita a quantidade de bebida. Acabou, a gente também tá assim. Tem que limitar. E daí até quando a gente faz assim, tem festa de final de ano, ou churrasco, essas coisas, eu acho que tem que fazer, porque as pessoas gostam de celebrar e tal, mas sempre tem que ficar limitando, porque erra a mão, e daí já aconteceu de esposa de funcionário ligar pro meu pai falando, olha o que você fez com meu marido. Você acha, o que você acha que é ele sair desse estado da festa da sua empresa? E assim... não é filho dele, né? Então, mas ele já ouviu tanta coisa que ele nem gosta de fazer festa. E eu sempre fico falando, não, mas é bom fazer uma coisinha. Ano passado a gente fez num buffet infantil. Caramba! E foi legal, porque hoje em dia os buffets infantis, eles têm muitos brinquedos para adultos. De pebolim, coisas de jogar basquete, de carro. Tem um monte de coisa. Então, foi diferente, assim, foi bem legal. Legal.
A gestão feminina, assim, comparado com o homem, o que você vê de diferente com relação à liderança, a forma de falar com o cara chão de fábrica? O que você pode falar pra gente? É, você hoje lidera muitos homens. E provavelmente, tipo, o cara fala assim, putz, uma mulher tá falando comigo, né? Você tem idade pra ser minha filha. Eu já peguei você no colo quando você vinha aqui na empresa. Imagina, isso não acontece. Você acha que acontece? Não acontece? Fala. Porque assim, você é nova e você tem um poder de liderança. Você, não só na empresa, eu digo assim, numa diretoria de uma associação, que tem muitos homens, em outros cenários também. Porque o nosso setor é literalmente masculino. Tipo, você vai no sindicato, associação, só 90 homens e 10 mulheres. 5 são esposas. Então, como é que você enfrenta isso? Hoje você consegue navegar tranquilamente, mas você deve ter tido uma dificuldade, e talvez você veja dificuldade em outras pessoas, para conseguir se inserir, em ter um poder de fala, assim. O que você pode dar um overview geral sobre esse assunto? Primeiro eu vou contar, tem 2 pesquisas. Tem uma pesquisa que quando existe uma vaga, vamos supor que tem 10 requisitos para você preencher essa vaga. Geralmente o homem, se ele vê que ele atende 6, ele já se candidata para a vaga. Ele já acha que ele está apto. E a mulher, se ela não atende os 10, ela não se sente apta. Tá? Essa é uma pesquisa que foi feita. A outra pesquisa que foi feita com crianças, 7, 8 anos de idade, e eles deram limonada com sal. Intragável, né? Que tinha um pouquinho de sal, era intragável. Deram para meninas e meninos tomarem. Os meninos tomavam e cuspiam na hora e falavam, coisa horrível, eca! As meninas tomavam, elas não falavam nada. E depois perguntavam. Por quê? Por que você não falou nada? Você não percebeu que estava ruim? Percebi. E por que você não falou? É porque eu não queria deixar o pesquisador sem graça, que estava ruim. Então, eram crianças, 7, 8 anos por aí. Então, assim, você vê que as meninas, mulheres, são criadas para não reclamar, para serem perfeitas, pensa na vaga, para serem perfeitas. E os homens, eles são criados para dar a opinião deles, para serem corajosos, para encararem. Então, isso reflete tanto na confiança quando você vai liderar. Então, tô pronta para liderar, não tô? Se cobra mais, né? E não que homem não tenha isso, não que mulher, mas no geral, existe muito essa diferença. E também na forma de dar um feedback. Porque, pensa, elas estavam preocupadas de deixar o pesquisador Como ele vai se constrangido. Sentir. Então, a mulher, ela tem essa parte empática de como o outro vai se sentir. E, às vezes, o homem olha isso e fala, mas isso é muito mimimi. Mimimi. E a gente tem que entender que mimimi é, muitas vezes, a necessidade do outro que é diferente da minha. Então, ele tem uma necessidade que eu não tenho. Deixa eu entender a necessidade dele. E isso eu vejo que reflete muito em como reter um profissional. Porque quando eu consigo validar o que ele, aquela questão que ele está passando, eu consigo, às vezes eu não consigo atender, mas eu estou validando que aquela necessidade é importante para ele. Ela se sente que você está se colocando no lugar dele, então você está tendo empatia. Eu sou um cara, que você falou, né, do universo masculino. Sou mais direto, já. Eu, já falo na lata e tal. Eu aprendi muito, com muitos cursos que a gente até já conversou de liderança, qual é a intenção positiva daquele cara? Por que ele tá fazendo isso e tal. E aí, a comunicação tem que ser menos agressiva, né, menos violenta e tal. O homem tem, por natureza, já ser mais direto e tal. E aí eu vejo que perde a mão. Aí eu acho... vou embora dessa empresa, não sou obrigado a isso. Eu acho que para algumas pessoas, você tem que ir testando. Para algumas pessoas você vai falar de um jeito e não vai dar certo. Você quer falar desse jeito lindo aqui e a pessoa às vezes precisa de um chacoalhão. Então tem gente que tem que ser desse jeito, mas tem gente que se você falar direto,
vai ficar super sentido. Vai embora. Porque ele fez aquilo, ele gastou muito tempo fazendo aquilo, você foi lá e falou que tá um lixo, sabe? Ele não sabia que tava um lixo. Então, você pode perder a pessoa nessa. Então, o que eu vejo? Não é que um tá certo e outro não tá. Para cada tipo de pessoa vai ser de um jeito, assim como motivar vendedor. Tem vendedor que você vai motivar pelo desafio, de ficar pilhando ele. Tem vendedor que se você pilhar muito vai espanar. Exatamente. Então você tem que entender como cada um funciona. Eu acredito que ter líderes, homens e mulheres, ajudam, porque você não precisa ficar aprendendo o jeito da mulher de ser. Você coloca uma líder mulher, ela vai te ajudar a ter esse tipo de sensibilidade. Por exemplo, dificilmente um homem vai ter uma sensibilidade de ver, é aniversário da filha da funcionária lá do escritório. E você vê que ela sabe, vai ser a festinha dela, tal. Daí você fala pra ela assim, faz o seguinte, vai embora mais cedo hoje, cuida da festa da sua filha. Você fala assim, não, mas isso aí, ela vai... Eu tô pagando pra ela ir cuidar da festa da filha? Só que acontece que num dia que você precisar, depois do horário, essa mulher vai estar tão grata. É a dívida da gratidão. Exato. Então, assim, a pessoa já não tá com a cabeça aqui. E você não acha que por WhatsApp ela não resolve? Se alguém entrar em contato, ela já resolve. Ela tá feliz que ela pode se dedicar à festa da filha naquele dia. Então, é um tipo de coisa... Tem mais esse feeling. É um feeling e é algo que, no fim das contas, se paga. Porque se o cara quer enrolar, ele pode estar na sua frente. Ele tá enrolando. Então, o resultado não é quantas horas ele tá trabalhando, e sim o resultado que ele traz para a empresa, se ele cumpriu as tarefas. No caso de vendedor, é o mais claro lá que é o... Tem um alvo nas costas. Né? Exato. Mas em outras áreas, você pode não ter isso. Mas se você... Ou o filho tá doente, fala, trabalha de casa hoje, cuida do seu filho e tal. Nossa, essa pessoa pode naquele dia não render tanto. Mas ela já não estava rendendo, porque a cabeça dela estava no filho. Mas no outro dia... Ela vai... Então, assim, a gente tem funcionário que sabe que é fim de mês. Não, eu vou ficar com o celular, porque eu sei que os vendedores vão precisar de link do cartão. Eu vou passar o link... O cara fica depois, porque ele sabe que é fim de mês e o cara vai precisar dele mais tarde. Mas você vai criando um relacionamento. Se você ficar contando a hora que chega, a hora que sai, se fica muito tempo no banheiro, o cara também vai fazer igual com você. Eu vejo que, pelo que você falou, assim, a mulher tem mais cuidado com as pessoas. Cuidado com outro profissional ali, tem mais essa visão de, tudo bem, você tá com um problema, vai lá, trabalha de casa. Eu acho que, pelo que eu vejo, na nossa área, assim, homem é mais, você não tem ninguém pra cuidar do seu filho? Você não tem sua sogra? Eu já ouvi umas paradas assim, entendeu? Sim, sim. Então, a comunicação mais assertiva, mulher é mais sincera, até na contratação, isso daí você falou, comecei, sabe quando você vai fazendo uma linha do tempo e você vai lembrando das coisas? Os caras falam que instala tudo quando você promete tudo e entrega nada. Essa é a grande verdade. Então, apesar da mulher, como ela se candidata só quando ela se sente apta, a chance de assertividade na contratação é muito maior. Porque ela vai ter, geralmente, mulheres, não é em geral, né? Mas você vai ter mulheres mais aptas do que homens. Porque... Vai ser mais testes. E tem pessoas que são muito sinceras na contratação, né? Você tá fazendo entrevista, você fala, gente, mas não precisava ser tão sincero assim, ele se entregou todo, né? Mas você fala, não, mas é melhor assim, porque eu não vou ter surpresa. Exato. Mas é engraçado, que às vezes eu fico analisando e falo, gente, mas a pessoa foi sincera, bem sincera. Quando às vezes eu faço uma entrevista, eu falo assim, eu dou uma lista de tipos de serviço que a gente faz. Assim, eu sei que ninguém faz... não tem uma pessoa que faça todos esses tipos de serviço. Então pode ser o mais sincero possível, porque aí eu vou colocar você onde você faz melhor. Então de 0 a 10, o que você faz aqui? Tal. Aí a pessoa já consegue ser mais séria. Porque eu vejo também que existe uma liderança que eu não acho que necessariamente é a masculina, é uma liderança mais antiga que é pelo medo. Então, a pessoa tá toda hora... Então, às vezes uma pessoa muito nova, ela vai tentar colocar medo, porque ela tem tanta insegurança na liderança, que ela coloca medo nas pessoas porque é para ela mostrar que ela tá no poder. E eu comecei a ver no começo, e acho que ainda tem algumas pessoas que elas estão tão preocupadas em mostrar que o erro não foi delas, e eu falo, olha... Tudo bem, você errou. Vamos focar na solução e não errar de novo.
Mas a pessoa, ela fica toda hora tentando mostrar que ela não errou, que foi outra pessoa que também ela pegou quadrado de outro setor e tal. Então, ela gasta tanta energia pra provar que ela não errou, que você vê, essa pessoa tá com muito medo. E daí, até mostrar que, calma, aqui é diferente, você pode errar. É só cuidar, o que eu vou fazer pra não errar de novo? A gente tem reunião que a gente faz pra ver todos, a gente tem uma planilha de retrabalho, né? Todos os retrabalhos, porque sob medida, duvido que saia tudo certinho. E o erro pode estar em tudo quanto é lugar. Quem recebe o erro é o instalador, né? Coitado lá. Lá na ponta, Lá na ponta ele recebe o erro. Mas o erro pode estar na venda errada, no projeto, na medida, no projeto, em compras pode comprar errado, no corte, na produção, enfim, todo lugar pode ter erro. E daí a gente faz a reunião de olhar o erro e daí a gente fala quem foi o responsável. Daí a gente vê o responsável. Mas não é pra tirar dinheiro, não é nada disso. É só pra ver o responsável e ver qual que foi o motivo desse erro. Ah, o motivo foi falta de atenção. Tá bom. Como que a gente resolve? Ah, prestar mais atenção. Não, isso não é uma forma de resolver. Como resolvo? Então, vamos fazer um duplo checklist, outra pessoa confere o meu trabalho. Ah, não pode conferir logo depois que eu fiz. Eu faço vários, daí eu faço uma pausa, daí eu vou conferir porque eu não tô com o olhar viciado. Então, criar estratégias. Daí vamos se reunir no mês seguinte, daí ver. Errei de novo. Mas você fez o duplo check? Ah, não fiz. Então, daí não, né? A gente combinou de fazer. Ah, eu fiz. Você fez e mesmo assim errou. Então, a gente tem que buscar outra forma. Então, buscar forma. Então, não é encontrar culpado, e sim como não errar de novo. Eu já passei por alguns assim que você tem que falar assim, não, tá certo, eu tô errado. Eu não me comuniquei direito. Tem gente que eu já falo assim porque manda não sei quantos áudios pra se desculpar, eu não consigo nem ouvir. Eu não tenho muita paciência. É assim, eu não quero saber. Aconteceu. O que a gente tem que fazer para não acontecer de novo? É isso. Ah, eu tenho que mandar melhor a comunicação, o procedimento tem que ser assim, tem que fazer o double check, igual você falou. E a gente, a gestão de pessoas. Isso é literalmente gestão de pessoas. Eu falo que eu sou muito bom para liderar o caos, né? Tipo, tá um caos, vamos sentar, vamos organizar. Eu falo assim, o pessoal só olha para o fogo, mas não vê a causa do fogo. Vamos lá na causa. A gente resolve aqui, a gente apaga, pronto, resolveu, matou o cliente, e agora vamos lá para a causa lá. O que aconteceu? Vamos fazer para não errar de novo. Essa semana aqui a gente também tem uma planilha de prejuízo. Dá desgosto às vezes de olhar porque tem os valores de cada prejuízo. E o valor tem um problema também, porque a gente só consegue medir, geralmente, o material. Você nem mede o tempo que você gastou. É só material. É só material. Você fala, só meu amor, a recompra, isso aqui é vezes 2, 3, se você for considerar combustível. Diário do funcionário, é só a recompra do material. E aí, às vezes dá desgosto, mas a gente olha, qual foi o setor? Aí eu tenho as reuniões com o setor e falo assim, não foi eu que errei não, isso aí tá errado, foi. Aí a gente vai, por que errou? Tem que arrumar isso, tem que arrumar isso. A gente vai melhorando a empresa até com o pessoal mesmo, que erra. E eu falo assim, beleza, você errou. Você tá reclamando disso. Me traz a solução. Se você fosse o Daniel, o que você faria? Eu sempre falo pra galera, não vem com problema. Você traz o problema, mas já traz uma solução. Você já vem pensando como você melhoraria isso, como você deixaria isso não acontecer. Porque tem muito isso também hoje, né? Hoje a pessoa só despeja problema e não quer pensar. Acho que as pessoas não querem pensar. Não sei se tem essa dificuldade lá também. Mas é uma forma mesmo, porque assim, eu não tenho todas as respostas, eu não sou boa em um monte de coisa, mas o resultado do meu trabalho é o resultado da soma do trabalho de todos os colaboradores. Então, eu entendo que quando o problema vem, eu não preciso ter a resposta. Então, eu pergunto, e aí, como que a gente vai resolver? Daí a pessoa fala, tava pensando em fazer assim. Você faz a pessoa que trouxe o problema resolver. E a gente vai pensando junto, porque às vezes a ideia dessa pessoa não tá 100%. Mas daí eu junto com essa, não, e se a gente fizer assim? Não, assim não dá, e se for assim? Vai lapidando. E daí pega outras pessoas e a gente vai juntando e chegando numa solução. Esse tipo de forma é diferente de você devolver, falar, resolve, não quero também, contratei você pra quê? Né? Não dá pra abandonar, Sim. Porque às vezes o cara resolve de um jeito mais caro, de um jeito que não é o ideal, ou com gambiarra. Então você não pode abandonar. Ou fora de norma. Exato. Você tem que... Também você não quer pegar tudo, porque senão as pessoas ficam preguiçosas. Você tem que dar autonomia. Exato, e não necessariamente você tem a melhor solução. Então, assim, é realmente construir junto essa solução. Mas eu vejo, assim, por
por exemplo, a escola que meu pai fez, né, nos Universidade. trabalhos, não, eu digo a escola dele de como ele aprendeu a Tá. trabalhar, Foi diferente. ele aprendeu a entrar muito tenso em reunião de resultado, a levar chicotada. Então, às vezes ele acha que esse é o jeito de dar certo, porque ele deu certo. E daí fica, assim, no começo era bem difícil, porque ia todo mundo tenso, e o objetivo da reunião era agradar meu pai. Não era fazer um bom trabalho, não era falar, olha, isso aqui eu tô errando, mas eu vou melhorar aqui, isso aqui a gente viu que não foi legal. Não, era só encantá-lo e não levar bronca, sabe? Era esse o objetivo da reunião. E daí, aos poucos, a gente foi mostrando que, calma, não é pra ser uma reunião tensa. Essa reunião tem que ser pra gente discutir. Como que a gente vai discutir se a gente tá tenso? É no seu ponto Ou de se a vista. informação não vem? Exatamente. Então, aos poucos, eu sempre bato no microfone. É normal. Tranquilo. Até hoje eu não participei de um podcast que eu não bati no microfone. Mas, então, quando o cara percebe que, calma, isso aqui não é pra procurar culpado e não é pra te dar bronca. Eu quero, traz o que tá funcionando, o que não tá. E hoje em dia eu vejo que melhorou muito. Eu lembro que quando a gente contratou um financeiro novo, ele só assistiu a reunião. E aí, o que você achou? Ele, nossa, eu achei legal que as pessoas falam onde tá errado. As pessoas falam que, ó, isso aqui eu não fiz bem. E daí nessa hora eu falei, olha, significa que a Deu gente certo. conseguiu Mudar. fazer as pessoas trazerem a realidade. Porque se enganar, não vai trazer o resultado. Eu falo assim, ó, o cara que tá operacionando a tarefa ali, ele tem mais experiência que a gente. E aí ele tá passando os perrengues que, se ele não falar numa mesa de reunião, a gente não vai ter a visão e talvez a solução ou mudar o procedimento. Então, eu sempre falo assim, gente, quando eu até trago numa sala umas ideias minhas, eu falo assim, ache os problemas, discordem de mim. Porque se todo mundo concordar, a gente fica cego e a gente vai pro lugar errado. E se tiver só pessoas ali pra concordar... Isso é o perigo. Às vezes elas só concordam porque não querem discordar ou porque elas não sabem pensar de outro jeito. Daí você tem que chamar pessoas diferentes. Sim. Ter pessoas diferentes de você é muito importante. É muito importante. Isso é importante. Muito importante. É desafiador, porque te tira da zona de conforto. Mas você consegue crescer muito mais. Muito mais. Eu falo assim, até estava no evento no sábado e eu não estava concordando com uma pessoa, eu falo assim, eu concordo em discordar de você. Porque as ideias não estavam batendo, mas eu estava aprendendo na visão dele. Tipo, na sua visão, você faz assim, tá, eu não concordo, mas eu pego e depois eu fico analisando. Então é bom a gente ter pessoas que discordam da gente pra gente evoluir. Acho legal isso. E numa mesa de reunião de uma associação, de um sindicato, onde você é uma mulher, não sei se tem muitas mulheres nessas reuniões, pelo que eu vejo não tem, eles assentam bem suas opiniões? Como é que funciona isso? Como é que funciona no começo? Você quer saber se tem mulher? A FEAL tem 40 anos. Eu sou a primeira mulher a fazer parte da diretoria. Tem 40 anos. Tem 40 anos. Então você está quebrando barreiras. Exato. Estou há 2 anos, agora encerra, agora é 2024, e daí eu vou para mais 2 anos, agora como vice-presidente de comunicação. Caramba! Então, tem a primeira mulher na diretoria da FEAL. E no conselho, que é mais gente, eu acho que só tem mais uma, que é a Ana Maria, da Única Esquadrias lá de Salvador. Eu acho que é só mais ela de mulher, não tô lembrando se tem outra. É isso, somos nós. Tanto que a gente conduz um grupo de mulheres na FEAL, e é difícil até trazer pessoas próximas da diretoria, assim, mulheres, às vezes elas não querem, eles não chamam, eu não sei o que acontece, porque tem um grupo, era para ser um grupo muito maior, e eu até falei assim, não precisa ser líder, pode vir qualquer uma que trabalhe numa empresa associada da FEAL, faça parte, porque a gente tem que se ouvir, a gente tem que se apoiar, é lógico que se for liderança, você tem mais o que fazer com aquela informação, mas se você não for, pelo menos você sabe que tem chance, né, tem outras pessoas que passam por isso, mas assim, eu acho que eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem recebida, eles aceitam, é engraçado porque eles vieram com as mudanças, eles tinham uns exemplos assim, e daí eles mudam, falam, tem uma mulher aqui, deixa eu mudar meu exemplo. Mudar a linguística, né? Eu dei risada já aí com... Mas foi engraçado, porque a pessoa fica tão sem graça que eu acho engraçado. Mas eu tenho aprendido muito, porque
A associação é muito complexo, porque você tem que defender o associado, só que alguns abusam disso, e você tem que ficar cuidado para não ficar muito em cima do muro e cuidado para você não acabar virando marionete para o que os associados querem, sabe? Então é muito desafiador, tem muito problema, mas eu tô justamente porque se eu sair, vai voltar a ser um monte de homem. Né? Eu acho que eu tenho que trazer um pouco, não só as mulheres, mas os jovens, porque eles acabam não se interessando muito. E daí, assim, a associação forte faz o setor ser forte. Sim. Então, não adianta a gente achar que é melhor ser cada um por si. Não, se a gente conseguir, você vê o agro, a força que não tem. Então, assim, a gente quer ser isso, a gente quer conseguir conseguir barganhar com o Estado melhores impostos menores, melhores oportunidades, e a gente só consegue fazer isso se juntando. Juntos somos fortes, né? Exato. Então, eu tenho que trazer o jovem, porque se eu não trouxer, vai chegar uma hora que... A gente vê muito nas associações, muito cabeça branca, né? Muito que é ancião, muito importante, porque traz toda essa bagagem, esse conhecimento. Mas é assim como não dá pra ser só homem, não dá pra ser só cabeça branca. Tem que ter todo mundo. Tem que ter jovem, tem que ter mulher. Visões diferentes, né? E assim, todas as empresas, por mais que seja um setor masculino, sempre tem uma mulher. Sempre tem a esposa que trabalha junto, a mãe. Ou tem muita mulher, é que geralmente elas ficam nos bastidores. Verdade. Então, é um desafio trazer elas. E tem umas que são muito tímidas. Nossa, tem algumas que eu convido, vão participar, mas ela se recusa, não quer fazer porque, assim, aparecer no YouTube, não quero. É muita timidez também. Então, eu falo assim, eu adoro trazer mulheres no podcast porque, assim, isso encoraja outras mulheres. Mas tem a ver com aquele lance da perfeição. Ela vê que ela não se enquadra nos 10 requisitos, daí ela não vai. Só que o homem, às vezes... Ele tá abaixo de 5. Exato, e ele tá lá falando, e não é... Eu não sei se é o mundo que julga demais ou é só realmente essa cultura, então você fica sem coragem de se expor. Às vezes os homens, os maridos, não querem que a mulher participe também. Tem isso também, né? Tem essa questão. Mas como você, como diretora, faz parte da diretoria, você pode falar para as mulheres que estão assistindo, que faz parte de uma empresa de esquadria, não só as esposas, mas mulheres que trabalham com vendas. Eu trabalho na parte de projetos, que tem muita projetista, mulher também. Como elas conseguem ter acesso mais próximo da FEAL? Tem que ver se a empresa está associada. Como é que a gente consegue trazer mais mulheres? Que às vezes nem estão hoje na FEAL também. Eu acho que a gente pode fazer algo para quem não é associado. Eu vou pensar em alguma coisa assim, mas eu vi já algumas pessoas que começaram a se interessar pelo trabalho da FEAL por conta do grupo de jovens, por exemplo, porque queria ter mais gente passando por uma questão de sucessão, Legal. ou sendo um líder jovem, e acabou se filiando porque viu que ali tinha um valor. Mas eu acho que a gente pode fazer algo aberto. Eu vou pensar que é uma boa ideia mesmo. Para trazer mais mulheres. E depois, às vezes, a mulher que traz o homem. Exato. Mas se você já é associado, já é uma empresa associada da FEAL, busca o Júnior, que é ou o Fernando Rosa, ou o Júnior, que ele tá ali nos bastidores, para te colocar no nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp. A gente ainda tem um encontro esse ano, que... Vamos falar sobre metas e objetivos, então a gente vai falar aí sobre futuro, né? Mulher. Só mulher. Legal. Só mulher. Então, ferramentas ali para tanto trazer para a empresa quanto para a sua vida pessoal, que acaba sempre esbarrando na profissional. A gente não é dividido, né? Não tem como, né? Então, a gente vai ter um encontro no começo de dezembro, então não sei quando que vai ao ar aqui. Vai ao ar exatamente, vou falar da data. E eu vou confirmar a data também do... Dia 2 de dezembro. Então dá tempo. Então... a gente vai ter um encontro, já vou chamar aqui, e daí eu vou ver se vou conseguir fazer aberto para todos. 11 de dezembro. Dá tempo, é uma quarta-feira. Dá pra procura no site, como é que consegue contato com o pessoal?
Eu Você quer que eu vou... coloque algum link na descrição do vídeo? Sim, eu consigo fazer um link Tá. para se inscrever nesse encontro. É um encontro fechado que é pelo Teams. Tá. Então eu coloco um link para se inscrever, dá tempo. Show. E daí se inscreve e eu vejo de fazer mesmo para quem não for, porque eu acho que vale a pena Até pra conhecer. Conhecer, exato. E eu, assim como uma associação forte, ela precisa de mais associados, as mulheres também, e assim, não é mulher contra homem, é juntos. Exato. Porque se o homem tem uma mulher na equipe, ela vai trazer aquela visão que ele não tá enxergando, assim como ele vai trazer uma visão que a mulher não tá enxergando. Porque, por exemplo, na minha liderança, eu sempre tenho que tomar cuidado, porque como eu sou muito empática, muita gente abusa disso. Então, eu tenho que ficar sempre de olho, peraí. Daí, às vezes, as pessoas falam, Nicole, ó, ali tá... Cuidado. Daí eu pergunto, você tá passando ponto? Tá passando ponto. Ah, então tá bom, já sei que eu... Então, hoje eu já aprendi, e quando eu tô na dúvida, eu pergunto. Porque, senão você acaba sendo trouxa. Minha avó falava, a Nicole é trouxa. Sendo boazinha demais, né? Ela falava que eu era trouxa. Mas hoje em dia eu vejo que é uma qualidade, porque isso ajuda muito a você reter a pessoa com você. Ela percebe que ela pode contar com você, que ela não é um número. E você vai colocando, ó, até aqui dá, mas aqui é com você. Então você consegue ter os dois. Você não é só... São skills diferentes que se complementam. Exato. Então, assim, ter as mulheres fortes jamais vão tirar os homens, gente. É um setor que não tem como. Não vai tirar de jeito nenhum. Vai somar, simplesmente. E agora, com falta de mão de obra, se você tiver mulheres, se a sua empresa puder contratar mulheres, imagina se tiver mulher no chão de fábrica, até instalando, imagina se der. Daí você vai resolver um problema que a gente já está tendo de falta de mão de obra. Como gestora de obra, é uma questão que eu tô vendo bem, porque tem um olhar mais clínico, um olhar mais detalhista. Um jeitinho para falar com o cliente também, um jeitinho para falar com o instalador. Então, você consegue vantagens ali que uma mulher às vezes resolve. Eu já conversei com alguns donos de empresas que trabalham com empresas de acessórios, que são menores. Ele fala, a mulher rende 30% mais que o homem, mesmo com licença maternidade, mesmo que alguns períodos do mês ela tá mais estressada. Verdade. Ele fala que ainda assim rende 30% mais que homem. É muito chão de fábrica de produção assim, você vê a maioria é mulher. Exato. A maioria é mulher. Você falou de mão de obra. Isso é um tema assim que eu vou de norte a sul do país e todo mundo pergunta, como é que é a sua mão de obra? Você sofre com mão de obra? Você trabalha com esquadrias acústicas. E então, sua mão de obra, eu falo que é até mais qualificada do que uma mão de obra de uma serralheria que faz uma Supreme e uma Gold. Então é mais difícil ainda. Como você lida? Como é para você a mão de obra? Sua equipe já tem muitos anos e você não se preocupa mais com isso? Me fala. A rotatividade não é igual a minha empresa, que toda semana tem um mudando. Como é que é lá na sua na Atenuação? A gente tem uma rotatividade alta, mas eu vejo que é um pouco de escolha também. A gente vai vendo que essa pessoa não está se encaixando com o que a gente precisa, a gente não vai esperar para tomar a decisão. Sim. Então, é lógico que o ideal seria contratar já certo, mas às vezes você não consegue contratar já, né? A gente ainda não tem detector de mentira. Às vezes eu falo assim, pegar um cara que já é macaco velho, às vezes é pior, porque ele já vem com vício, vem com aquele jeito, aquele cabeça de greve, que tem, aí você tá com o cesto bonitinho, você colocou uma laranja podre no cesto. E eu vejo também que algumas pessoas, elas até, podem ser até jovens, mas elas vêm com uma visão da família, que, ó, você tem que tomar cuidado, que a empresa não é do bem, não. Então, eles ouvem muito da família, o quanto esse discurso de que o empregador só quer tirar o seu Brasil, sangue. Né? Cultura do Brasil. Exato. Então, você tem que ir aos poucos. E por isso que você ser mais próxima da pessoa, você mostrar que você entende o lado dela, ser empático com as necessidades dela, fazem ela te enxergar também como uma pessoa que não é isso que eles criam, né? Criam de monstro. Você. Exato. Então, você precisa tentar mostrar que, e assim, com muito cuidado, porque às vezes você fica com raiva da pessoa, você tem que entender, calma, ele tá ouvindo em casa alguma coisa. Outra forma é você envolver a família no que você faz. Então, por exemplo,
vai fazer uma premiação, ou chamar a família, ou mandar alguma cartinha para casa, sabe, contando um prêmio que envolva a família. Então, isso faz com que a família vire o seu defensor. Porque fala, não, você vai sair dessa empresa, mas olha só o que a gente ganhou deles. Ah, não acredito que você vai sair. Então, envolver a família ajuda a ele... a reter essa mão de obra qualificada. Exato. Tem empresa que... eu ainda não consegui fazer isso, mas tem empresa que faz o material, compra o material escolar e fica de olho nas notas dos filhos. Daí, se eles tirarem nota boa, dá o material no ano seguinte. Então, tem... Caramba! E material bom, assim. Então, é uma pauladas, né? Todo ano. É muito caro. Então, são coisas ali, estratégias. Às vezes, a gente não consegue chegar nesse nível. Mas poxa, pensar numa premiação, não pense numa premiação pro cara. Por que não envolver a família? Ir num restaurante que eles gostariam. E também tem que entender que o prêmio legal para você, para um, não é igual para o outro. Então, também tentar fazer de alguma forma que eles consigam escolher, às vezes, o prêmio. Ajuda. Eu fico pensando assim, deve ter muito assédio de outras empresas em cima da sua equipe. Porque acontece lá na minha empresa lá, você trabalha na SEB, tal. Quanto você tá ganhando lá? E acontece isso daí, eu sei porque funcionário meu já falou, tal pessoa me procurou, mas eu tô com você, tal. E tem gente que foi embora também. Que já passou por isso? Tem algum caso pra contar que você lembre assim? Nunca, né? Nunca. Tô doido pra entrar na acústica. Vou pegar um projetista. Porque às vezes pega gente que tem muita informação também, né? Sim. E já falaram pra gente que a gente faz errado porque a gente treina muito o colaborador. Daí acha que é melhor não treinar, né? Daí fica Eu tenho um idiota lá por 2 anos do que um ótimo profissional por 1 ano. Então, assim, já falaram que a gente treina muito, que a gente faz a pessoa saber várias áreas, isso faz... E realmente, muita gente saiu, montou concorrente. Deu certo. Geralmente dura um pouquinho, daí eles brigam, daí vem, daí separa, enfim. Tem de tudo, assim. Mas eu acho que se você ficar preocupado em coisas que você não tem controle, você não foca no seu... E o seu problema aqui que você não tá resolvendo, né? Então, ficar pensando só no mercado, acho que... assim, o Brasil é muito grande, sabe? São Paulo já é grande bastante, Brasil é grande, então é ruim que a pessoa muitas vezes sai com o discurso da sua empresa, ela copia o seu texto do site, copia tudo. Sua proposta, tudo. Tudo. Tô sempre mudando até, porque é tanta cópia. Eles até têm laboratório de acústica e universidade de som, quando você vai ver. O cara consegue copiar tudo. E daí é um desafio de ter uma equipe de vendas preparada para desmascarar, que se dá para ver que... É fake. Tem gente que dá 20 anos de garantia, a empresa não tem 10, sabe? Isso também acontece muito. Então é chato, claro que é. Mas quando a gente treina o colaborador, daí você também vai mostrar esse tipo de coisa que tem numa empresa um pouco mais estruturada. Então, é legal premiar e todo mundo vê a premiação. Isso é bom, porque daí a pessoa fala, nossa, eu quero chegar lá, também quero... Isso é uma coisa que é bom ser estruturada com o RH, porque eu via que antes, meu pai, ele fazia umas coisas muito legais, mas da cabeça dele. Daí ele falava assim, vou dar uma viagem para esse vendedor. Daí no ano seguinte, o vendedor queria também. O outro vendedor falava, eu vou ganhar a viagem. E daí não ganhava, porque não estava estruturado. Então era uma ideia muito boa. Por que o outro ganhou e eu não ganhei? Não estou sendo valorizado. Então a gente tem que estruturar isso com o RH, como que vai ser as regras, o que a gente vai fazer, para não acabar desmotivando aquele cara que está buscando e premiar também o comportamento certo, porque não adianta eu fui bom nisso, mas meu comportamento é errado, né? Premiar comportamento errado é muito delicado. E a gente faz um prêmiozinho muito simples no fim do ano, que é engraçado, que meu pai, a primeira vez que a gente fez, ele me cutucou, ele falou assim, eles estão ganhando só um chocolate? Que a gente Tem até um meme. Que a gente faz um prêmio que é para reconhecer os destaques. E esse prêmio, a gente pede pro líder falar quem você vê que você pode contar.
sabe? Quem que tá com você? Daí ele vai lá e escolhe. Daí a gente inventa a gente escolhe um tema assim, o prêmio revelação, pau pra toda obra, sei lá, a gente inventa os nomes diferentes lá, o mais fofinho, o mais sei lá o quê, e a gente dá um prêmio simbólico, que era uma coisa com chocolate. Depois o Trono a gente colocou uma caneca pra não ser só chocolate, mas a gente achou que é melhor premiar bastante gente e as pessoas quererem estar lá, né? Ele falou, mas foi só um chocolate? Mas a gente colocou a foto no Instagram, porque a gente tem o Instagram interno da empresa. Daí colocou a foto dele lá recebendo, colocou lá o que ele fez, daí ele consegue mostrar pra família. Então, você gera... Valor. Exato. Então, é um reconhecimento. Então, reconhecimento é algo muito legal. Eles adoram competição. É que é muito trabalhoso você fazer isso fora de vendas. Mas eles adoram competir. Sabe? Você coloca um negócio com competição, todo mundo quer ser o primeiro. Isso então, é verdade. Isso faz a pessoa... Então, quando você vai tendo várias pequenas vantagens, vira um conjunto. E aí, você recebe uma proposta de um concorrente e fala assim, é melhor eu ficar aqui, essa empresa me valoriza, a gente já tem alguns anos trabalhando junto, porque tem muita gente que troca o certo pelo duvidoso, e aí depois volta com o rabo entre as pernas. Não sei se já aconteceu lá, porque já comigo já. Não, o pior é que a pessoa sai e ela não sai com as portas abertas. Ela geralmente dá uma mancada, assim. Ela pede pra ser mandada embora, então ela começa a fazer mancadas. Não, eu lembro de um que ele saiu, ele apagou toda a agenda que a gente tinha de instalação, ele deletou, ele zerou o celular e saiu. Deu uns 2 anos ou 3... Ele respondeu assim no meu LinkedIn, ótima empresa, gostaria muito de uma oportunidade. Aí você fala assim, como que eu vou confiar numa pessoa que faz isso? Porque quando ele saiu foi um caos. Um caos, eu não sabia o que eu ia instalar no dia seguinte. E era bem um período que tinha saído uma outra pessoa e a gente falou pra ele, olha, como saiu essa pessoa, a gente vai aumentar o seu salário. Até a gente achar uma outra pessoa, você vai ficar com esse salário, mesmo que a gente coloque outra pessoa, a gente sabe que é uma área desafiadora. Porque era coordenador de instalação, é uma área desafiadora pra caramba, tem um monte de... E ele foi lá e fez isso. Nossa. Mas assim, não foi o primeiro, tem muitos. E assim, se puder dar uma dica, gente, o mundo dá voltas. Você não pode sair de portas fechadas. Falar que vai fazer um negócio, não faz. Ou sabe... Então, assim, é algo que acontece muito. E, aliás, eu acho que é o motivo pelo qual muitas pessoas, elas recebem muita proposta. Nossa, é direto. Vão almoçar com o vendedor. Você vê que... Mas a pessoa não tem a coragem. Porque ela sabe que quando ela sai, aquela promessa do início não vai ser até o fim. E existe também uma questão de ciclos. Tá em alta. Daí, daqui a pouco, quais empresas que continuam? Quantas empresas têm 37 anos de mercado? Então, o cara começa... Então, assim, você perde. Algumas pessoas você perde, ela não sabe que você tá feliz que ela saiu, né? É um livramento. Mas, tem umas que você fala, até que não foi tão ruim. É o que você falou aí. E tem outras que fazem muita falta. Não tem o que fazer. Mas o que a gente fala na empresa, ninguém é insubstituível. Eu sofri um acidente, fiquei fora e a empresa rodou. Então, eu falo assim, se o sócio morrer... a empresa vai rodar, porque a gente já chegou em obra, a galera comendo assim, chegaram assim e falaram assim, se não fosse a gente, o que você ia fazer, hein, nessa obra? Tipo assim, trucando, né? Falou pro meu sócio, eu não tava presente, meu sócio falou assim, normal, se eu morrer, a empresa continua. Então, se não fosse você, seriam outras pessoas. Tipo, tem muito essa de as pessoas achar que são insubstituíveis e... assim, não tô sendo valorizado. Aí o outro, eu já recebi feedback assim, tipo, o cara foi pra outra empresa e aí o cara prometeu mundos e fundos e não cumpriu. E aí a pessoa pediu pra voltar. Não tem nem como, né? Tipo assim, não dá, né? É impossível. E você falou de empresas de 37 anos, de 30 anos de mercado. É fácil chegar no sucesso, mas se manter ali com cliente, com know-how, com as garantias. Porque tem muita empresa que tá fazendo obra, daqui a pouco faz uma cagada, cai um vidro, mata a pessoa, fecha, sumiu, tem 3 CNPJ, que a gente mais vê no nosso mercado. Ixi, tem cada história. Então a gente vê muito isso. E o pessoal só vai pelo, não, lá eu vou ganhar R$500 a mais.
Às vezes ele pode conversar e falar assim, cara, o que eu faço pra ganhar R$ 500 mais aqui? Às vezes é uma conversa, uma falta de conversa. Então, eu, pelo menos, eu também converso bastante com a galera pra saber o que ele tá achando, o que ele... Eu tenho um plano de carreira. Você tem plano de carreira lá na empresa? Vocês pensam em... tem uma forma de o cara crescer, saber qual o próximo passo dele? Como é que funciona essa parte aí? Eu vou falar que a gente precisa construir uma coisa mais estruturada. De Entendi. fato, tá nos planos. Porque eu vejo que faz muita diferença pra pessoa ver pra onde ela vai, né? É que antes você tem que ter um passo atrás. Você tem que fazer um planejamento e ser algo que seja esteja... factível, que você consiga exato. Porque manter. depois, se você prometer algo que E não você não vai conseguir. cumprir, daí você também perde a pessoa. É porque a pessoa... tem gente que eu converso e fala assim, ó, daqui a 6 meses a gente conversa, o próximo passo é esse. Mas aí você tem que fazer isso, 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 isso. Então não quer dizer que você vai ganhar isso. Às vezes eu esqueço. E o pessoal, ó, mês que vem tem... Você vai ver, a gente tem aquela conversinha lá. Eu falei, ixi, deixa eu ver se você teve muito retorno de obra, etc e tal. Porque é bom ter também essa questão do plano de carreira, que o cara fala assim, não, eu vou aumentar meu salário, além do dissídio, né, também, que já vem todo ano. E aí você consegue manter a galera. Você sabe que eu já ouvi falar numa coisa chamada, quando você não consegue ter espaço para crescer no plano de carreira, você pode às vezes fazer um plano de benefícios. Então, Legal. conforme a pessoa vai crescendo, vai melhorando os benefícios. Legal. Então, é uma forma que você consegue aumentar a vantagem para aquele colaborador sem precisar ter cargos maiores, salários maiores, que às vezes a sua empresa não comporta. Até porque, tipo assim, o cara fala assim, eu tinha a mesma função e ganhava menos. Ixi, isso é um problema que a gente só tomou 4 processos trabalhistas até hoje, mas, assim, os 4 falaram isso. Mas aí a gente tem como comprovar e tal, ajudante falando que fazia a mesma função de profissional. E uma coisa que você falou que me lembrei também, o cara fala assim, eu faço tudo. Aí eu falo assim, tá, e qual a sua expectativa de salário? É X. Aí outro cara que faz a mesma coisa, a expectativa de salário dele é menor ou maior. Então, é difícil para a gente até precificar a mão de obra. Eu falo de instalação, porque os caras às vezes estavam trabalhando de mão de obra para outra pessoa e ganhava mais, e aí ele não quer ficar CLT. Você tem muito terceirizado lá na sua gestão? Não, a gente não tem muita gente terceirizada porque é muito difícil a gestão dessas pessoas. Dos terceiros. Exato. Mas às vezes tem muita coisa, daí tem que terceirizar, mas a gente tem que escolher as equipes, tem que ser equipe que a gente já trabalhou. De confiança, né? Exato, porque a gente atende um cliente muito... Premium. E muitas vezes a gente vai na casa com ele morando. Daí é um desafio, porque a gente tem que ter todo um treinamento de como se portar na casa do cliente, tomar Do cuidado. que falar o que eu já paguei de piso novo, porque derrubou álcool, estragou. Tapete que o cara pisou com graxa, daí a gente começou a colocar aquele propé antes da pandemia. Apoiou coisa de silicone em cima do cobertor do cliente, daí foi ter que pagar a lavagem, daí não dava, tinha que comprar um novo. Lustre, o perfil bateu no lustre, caiu o lustre, tal. Meu Deus. E ele só custava R$26 mil. Mas daí ele topou a gente consertar. Daí foi 3.800 só. Nossa, mesmo assim ainda foi. Mesmo assim, não. Então é um trabalho muito repetitivo de como se portar, dos cuidados que você tem que ter, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e cuidar com isso, e com isso, e com isso, e com isso. Então a gente tem todos os procedimentos e checklist e coisas para fazer, e daí dá muito trabalho com o terceiro, você tem que escolher qual obra ele pode entrar. Então, tá em obra, daí é mais fácil. Então tem que tomar cuidado ali, quem que a gente vai colocar. Você falou assim, o pessoal fala assim, mas como assim? Já tem gente morando e tal. Explica um pouquinho. Eu tô no apartamento, moro aqui no Ibirapuera, do lado do aeroporto de Congonhas, e eu não consigo fazer reunião. E aí lá no meu escritório, o avião passa na minha cabeça lá e faz um barulho estrondoso. O que a atenuação faz? Qual a solução? A solução são janelas e portas anti-ruído. E a gente tem um modelo que você nem precisa tirar a janela existente.
Porque senão vai alterar a fachada. Isso. Então, às vezes, o prédio é bem antigo, daí você pode tirar, porque o prédio está passando por um processo de renovação, de retrofit, você consegue trocar. Mas, às vezes, a janela existente ela é nova, ela é boa, e daí a gente coloca uma pelo lado de dentro. O parafuso faz um tamanho um pouco maior que a janela, e ela já é um perfil feito para ser esse sobreposto. E serve para a porta também. Então, a gente é uma instalação rápida, geralmente. Quando você vai remover e substituir, daí tem muitas surpresas. Daí pode acontecer de tudo. Você não sabe se está chumbado contra a marca, o que tá exatamente. Então, tem todo um trabalho anterior para você conseguir captar aquela medida, sem precisar remover. Mas, às vezes, tem surpresa. Sempre tem. Né? Mas a gente consegue fazer isso com a pessoa morando. Se quiser trocar, então, minha persiana, aquela antiga, eu quero trocar por uma motorizada, eu quero fazer todo um retrofit e quero que seja anti-ruído, enfim, a gente faz isso e resolve muito, assim. O que a gente percebe é que é um trabalho muito legal de ter, que a pessoa, no dia seguinte, ela já te manda mensagem, ela fala, nossa, minha noite de sono foi outra, ou, nossa, consegui render muito no trabalho. Tem os dois, às vezes ela rende no trabalho porque ela dormiu bem, e nas outras noites ela não dormia, ou porque tá realmente silencioso e ela consegue se concentrar. E o sono é extremamente importante para nossa produtividade, né? Tô abrindo aqui meu WhatsApp, que eu recebi uma mensagem sobre um evento que vai ter ano que vem, e eu queria saber, um evento internacional. Me explica sobre esse evento internacional exatamente. O que seria esse evento de acústica? O Internoise. Isso, explica para o pessoal o que é. O Internoise, a última vez que ele esteve no Brasil foi em 2005, e ele vai voltar em 2025, então 20 anos depois. A Proacústica é uma associação que tentou várias vezes trazer. Esse evento ele é um congresso de acústica e ele acontece cada vez, ele acontece na América, depois ele vai para a Europa, vai para a Ásia, então ele vai passando pelos continentes e a gente conseguiu trazer ele para o Brasil. É muito difícil de conseguir, tem uma série de regras, é difícil achar um espaço que comporte todas as exigências deles. E a gente conseguiu, vai ser em agosto de 2025. Então ele vai ser um congresso que vai vir gente do mundo inteiro, vai apresentar, a gente costuma visitar, meu pai principalmente costuma visitar esses congressos. A gente tira muita ideia para desenvolvimento de produto, você aprende muito. E que é caro desenvolver produto, porque você tem que fazer, tem que testar. A gente tem um laboratório de acústica na empresa, então ajuda a agilidade e até o preço para a gente conseguir, mas ainda assim envolve ferramenta, então é trabalhoso. Sim. E nesse congresso, eu não falo inglês, internacional, como é que funciona? Tem tradução. Então eu vou estar com meu fone de ouvido lá e vou conseguir assistir as palestras tranquilamente. Isso. Tem as palestras, tem também uma área de exposição, então a gente vai expor lá, então vão ter vários, e quando você pensa em acústica, é muito interessante, porque a gente está falando só de isolamento acústico, quando eu falo de janela anti-ruído, mas a acústica é muito amplo. A gente tem a parte de absorção, então a gente está num estúdio que ele tem uma espuma no teto, para não ser um ambiente muito reverberante, para o meu som, para a minha voz não ficar refletindo e ficando meio aquele, parece um eco, que não é eco, mas é como se fosse. Então, esse tipo de solução existe quando você vai, por exemplo, para uma casa de shows ou para um teatro, que você vai ter uma orquestra, o som ele tem que chegar perfeito na pessoa. Em todas as cadeiras. Né? Exato. Então, tem todo um trabalho de volumetria, tem um trabalho de cálculos mesmo, você tem que misturar absorção e reflexão para conseguir garantir que o som chegue de forma perfeita no ouvido daquela pessoa. Então, a acústica, ela envolve muitas coisas. E eles fazem também alguns pequenos cursos para você... então, não é só papers, tem também cursos. Porque, assim, eu falo... você troca a janela, mas às vezes o cliente está com vários problemas de acústica ali que não vai resolver. E aí você
indo para um evento desse, você consegue ter uma visão ampla e até fazer parceria com outras pessoas, outras empresas também, e mostrar para o cliente que também ele tem que fazer alguma alteração ali também no ambiente dele. Eu vejo muito isso em escritório, porque tem muita coisa que reverbera o som, a pessoa só coloca um carpete e fala que isso vai resolver, né? Então a gente... E eu vejo que falta muito conhecimento até para arquitetos, eles têm muito pouco de acústica na grade. Então, não tem nada de esquadria praticamente, muito pouco. Então, ele não entende de esquadria, não entende de acústica. E daí ele espera que a esquadria acústica vai resolver todos os problemas de acústica da obra. Então, ele acha que é milagroso, ele coloca a parede janela... de drywall lá, coloca a janela. Exato. Então, é interessante ampliar esse conhecimento até para você se resguardar, você conseguir vender um produto Sim. adequado, porque tem muito erro de produto que a gente vê que não é adequado para aquele local. Então, entender onde vai funcionar e se aquilo que você está especificando e produzindo vai resolver mesmo. Eu vi aqui na mensagem, dia 24 a 27 de agosto do ano que vem. Então, coloque na agenda, 24 a 27 de agosto. Eu vou pedir pro Lucas também colocar aqui o site, Portal Acústica, tal certinho, ou outro link, se tiver outro link, para vocês pesquisarem também e irem atrás, que vai ser no Brasil, um evento internacional. Então, em São Paulo. Eu acho que conhecimento é poder. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai atrás, vai nesses congressos, a gente aumenta o nosso leque de conhecimento e visão de negócio também, né? Agora, Nicole, eu queria te perguntar sobre Atenuação, Universidade do Som. Eu fui lá, fiz curso de acústica, para entender acústica de esquadrias. Eu vejo que várias pessoas há 10 anos atrás já foram lá ter curso na Atenuação, na Universidade do Som. Eu vejo que os consultores do mercado já tiveram curso lá. Eu sei que é uma coisa que vocês fazem para ajudar o mercado, para crescer o conhecimento do mercado. Vocês têm plano de ter ano que vem alguma turma de acústica para a galera se ficar atenta nas redes sociais também de vocês? Fala um pouquinho disso. Não sei, eu tô te perguntando. Sim, claro. A Universidade do Som a gente criou porque a gente via que a gente tinha um conhecimento que ninguém tem. Então, você vai percebendo que falta conhecimento, por isso cobra-se muito pouco. Então, a gente falou assim, nossa, se o pessoal percebesse que é caro, que precisa investir... É uma ciência, a acústica é uma ciência. Exato. Então, acaba tentando subir um pouco, sair da guerra de preço e vamos competir aqui com materiais iguais, né? Ter o mínimo ali de um alumínio que não dobra. Não, assim, você falou assim, eu pensei o seguinte, é melhor você treinar o seu concorrente para ele nivelar do que ele ficar fazendo cagada no mercado. É verdade. É que nem quando a gente melhora a norma. Às vezes isso acaba com que quem não segue norma vai ficar mais barato ainda, e você que segue fica mais caro, e ele tá ganhando seus pedidos. Então... É por isso que eu falo assim, gente, tem que seguir a norma. Eu falo de norma, eu encho o saco, às vezes eu sou até chato na internet. Às vezes tem uns babaca que colocam o produto fora de norma e ainda fica me marcando lá na rede social, você acredita? Mas assim, então, ano que vem, se tiver curso na Universidade do Som, você me fala que eu vou divulgar pra galera. Sim, a gente vai ter cursos, a gente tá montando uma agenda para ter pelo menos a cada 2 meses, porque a gente não gosta de ter turmas muito grandes, porque tem muita interação, tem dúvida, daí tem um laboratório, então você aprende e vê no laboratório, a ideia é enxergar na prática o que uma fresta faz de diferença, se trocar o vidro vai resolver, vai melhorar, não vai. Então essa interação toda tem uma limitação de pessoas, então a gente tenta fazer, então se tiver muita gente também a gente consegue fazer mais cursos, a ideia é não ter tanta gente por turma para ter um aproveitamento melhor. Quando começou esse curso era só um dia, e daí era muito corrido. Daí a gente mudou para 2 dias, para ser... E eu vejo, em 2 dias ainda tem muita coisa para aprender. Tem. Mas ainda assim, a gente tenta, de uma certa forma, nivelar o conhecimento de acústica, então a gente tem que dar um começo, mas você fez o curso, você sabe que não é sentar lá, você achar que você vai encostar e ficar com sono, não, porque já vai entrar um desafio, você vai ter que ir lá na frente falar, apresentar. Muito bom, muito bom. Então a ideia é você realmente ficar curioso. Como que eu resolvo isso? Quer saber? Então agora você vai ter que prestar atenção e aprender esse conteúdo de acústica, porque geralmente
realmente eu já fiz cursos de acústica, é uma coisa um pouco maçante, porque tem uma teoria lá, então você começa a ficar com sono. Dependendo do professor, se for de faculdade, né, ainda. Exato, então é legal porque a melhor forma de se aprender é você aplicando, é você tentando, é você tocando, explicando. fazendo. Então você tem que ir lá na frente explicar a sua ideia. Então pode ser que você errou, mas você errou tentando. Então, As suas teorias, né? As suas teorias. Exato. Porque como vocês têm muito case, tipo assim, a Ter Noção tem muito case de janelas, de soluções que resolveram em vários prédios. Prédio perto de estádio de futebol, né, de casa de show, na Marginal Pinheiro, Marginal Tietê. E cada situação, vocês criaram um vídeo diferente, fizeram uma solução diferente. E aí vocês, no curso, eu fiz já 2 vezes esse curso. E não era diferente um do outro? Diferente, tipo, a primeira teve um arquiteto que era um professor de acústica também muito bom, que ele falou que era o último dele, que ele não ia mais participar, mas ele era muito legal, que ele introduziu na parte da manhã. E o segundo já outros cases, outras coisas, assim, então é na prática, você aprende na prática, assim, com casos reais, né? Tem obras muito, muito top que vocês fizeram e obras que já estavam feitas e vocês solucionaram os problemas. Então isso é bem legal. E às vezes tem um consultor, o consultor ele pede uma coisa, e daí a gente fala, pela nossa experiência, não é essa a melhor solução. Então é um desafio, porque você tem que provar. E você vai ter que ir contra o consultor. Então é um desafio. E também, tendo laboratório, a gente consegue, de uma certa forma, testar antes. Demonstrar. E no curso a gente faz os testes lá com o ruído rosa e fechando o vão. Então a gente consegue entender como é que funciona. Olha, já estouramos o tempo, mas foi muito bom. Eu quero que as mulheres tomem coragem, vão para as associações, participe mais da política, eu acho que do setor. Acho que isso é importante, porque vocês têm o feeling, vocês têm aquele toque a mais, sabe? E às vezes a gente fica na dúvida, falando, nossa, eu penso tão diferente, será que eu que tô viajando, né? E quando você vai ver, você até que não tava tão errado assim, então vale a pena confiar no nosso sexto sentido, né? Então, um recado para os homens agora, vocês têm que escutar mais as mulheres, entendeu? Eu acho que a gente tem que se complementar, né? Sim. Eu e meu marido, a gente tem visões muito diferentes, e a gente aprende muito um com o outro, porque eu trago uma situação, daí ele fala, não acredito. E você não fez tal coisa? Eu falo, não fiz. Né? Pra ele era óbvio. Pra ele era óbvio aquilo. E eu falo, nossa, que bom, né? E ao contrário também. Às vezes ele vem com uma situação e eu falo, olha, se eu fosse assim, eu não iria pra esse caminho, não. Então a gente troca muito e eu acho que é a vantagem de você ter mulheres participativas, também não ter uma empresa só com mulheres, você tem que ter os dois, vão trazer, e jovens, e pessoas mais velhas. Opiniões diferentes, em momentos diferentes também é importante. Eu tava até ouvindo um podcast que hoje em dia as pessoas começaram a valorizar um pouco os mais velhos, porque percebeu que tem muito conteúdo, tem muita experiência, então acho que ter uma equipe diversa é muito bom. Então, tanto numa associação, na empresa, é importante ter, às vezes o mais velho vai falar que te viu de fralda. Exato. Mas você fala, tá bom, eu não lembro. Hoje eu consigo te ensinar sobre inteligência artificial. Né? Exatamente. Sabe CRM? Você tem que usar isso aqui. Isso, eu vou te ensinar, você catar milha aqui no teclado. Mas é legal assim, e tanto os anciões, eu adoro, tipo, conversar com os caras mais velhos, porque eu aprendo muito, tipo assim, eu fico calado assim, eu gosto de ficar só ouvindo as experiências e fico perguntando, eu fico só consumindo. Eu quando encontro, por exemplo, seu pai também, eu fico perguntando muita coisa pra ele, e ele gosta de ensinar. Então, pelo menos eu vejo que a galera mais velha gosta de ensinar também quando vê um jovem com fome de aprendizado, né? E ele fica correndo atrás dos jovens da empresa, me ensina aqui ChatGPT, eu preciso aprender isso aqui, traz isso aqui pra mim. Aí, e ele fica também indo atrás da tecnologia, ele também não quer ficar pra trás. Ele sempre foi o primeiro a ter notebook, a comprar. Antes tinha um negócio que era um Palm, lembra do Palm? Tinha canetinha e tudo. Isso, ele tinha isso aí. Então ele sempre comprava o negócio sem saber mexer, mas ele falava, não, eu tenho que estar à frente. Aprender. Então isso é muito bom também. Então quem for no congresso ano que vem vai estar à frente também, entendeu? Exato. Sobre acústica. Exato. Olha,
Por último, eu ainda quero que você fale as últimas palavras. Queria agradecer a Ellie, nossa parceira aqui, que está com a gente desde quando a gente começou o podcast, o Max, parceiro em ferragens, é um cara que está ajudando o mercado muito com o Gabriel Batista também, dando palestras e trazendo conhecimento junto com a Vivix também. Queria agradecer o Cirilo, nosso parceiro aqui, onde é meu sócio na mentoria, onde ele faz projetos, faz laudos, dá consultoria nas empresas também, você que tem vidraçaria, serralheria. Então, obrigado, Cirilo, obrigado, Max, da L. E por último, eu queria que você olhasse para a câmera, desse um conselho ou para funcionário, ou para o setor, ou para os anciões, ou para as mulheres. A câmera está aberta, o microfone está aberto para você. Antes eu vou te dar o meu presente. Eu ainda não escrevi nenhum livro, mas esse é um livro escrito por 3 mulheres sobre liderança feminina. Legal. Então uma das autoras é minha amiga, eu pedi para ela fazer uma dedicatória para você. Eu posso ler o livro? Os Bastidores da Liderança na Era Digital. Ângela Alves, Luana Solomon, Carmen Marchetti. Eu acho que é isso. Isso. Protagonize. Protagonize. Então a dedicatória. Então, eu acho que é muito importante. O que eu gostei desse livro é que são 3 líderes, mulheres, e elas trazem os conceitos que elas veem que deu muito certo aplicado no trabalho delas e com cases. Então, vida real. Exato. E elas trabalhavam em empresas, elas não eram as donas, elas eram líderes, mas tudo que tem aí acontece na empresa, qualquer empresa. E são dicas muito valiosas, assim, sobre microgerenciamento. Você quer ser um líder que vai cuidar de cada detalhezinho, ou você vai deixar seu time... macro. Deixar o seu time, sabe, confiar um pouco para não sufocar, dar liberdade. Ou existe uma agenda oculta atrás do seu colaborador, tentar descobrir essa agenda oculta para você conseguir antecipar e também, de repente, resolver. E também tem esse presentinho aqui. Opa, eu acho que deixa eu abrir aqui. Isso aí. Olha, atenuação, a caneca. A canequinha. Muito bem. Bom, então agora... Lendo o livro. Isso. Bom, eu sei que você lê, eu sei que você vai ler. Gosto muito. Obrigado. Agora, fique à vontade para falar o que você sentir no seu coração. Eu deixo esse momento livre para o entrevistado. Não, eu acho que eu preciso muito fazer um chamado para as mulheres, porque eu pelo menos sempre fico esperando eu ficar pronta para falar, para fazer, e a gente nunca tá pronta. Sempre a gente vai ter coisa para melhorar. Então, não espere ficar pronta para aparecer, para tirar os seus projetos do papel. Começa sabendo que vai errar, vai corrigindo rota, começa pequeno. Então, tenha coragem, né, de ter essa autoestima dos homens e já começar mesmo sem estar 100% pronto. Divida com outras mulheres, acolha outras mulheres. A gente, hoje em dia, graças a Deus, estamos saindo dessa coisa de competir uma com as outras e sim se ajudar. Eu acho que eu aprendo muito com mulheres mais velhas, com mulheres mais novas também. Nossa, eu já tive colaboradoras mais novas que me ensinaram tanto que eu falava, nossa, eu não tô olhando para isso, sabe? Então... tem espaço para todo mundo, homens, fiquem tranquilos, podem trazer as mulheres, que isso vai agregar, vai te ajudar, vai fazer com que você tenha uma liderança que vai conseguir atrair mais pessoas e reter mais pessoas. Então, esse é o meu recado. A gente tem um encontro 11 de dezembro, eu vou deixar o link para vocês acessarem, para a gente falar de metas e objetivos para o ano que vem, são todas bem-vindas. Gostei. Muito bom, muito obrigado. Você falando aí, eu pensei em dar um recado para os homens. Homens, não fiquem medo de perder o seu status de liderança, o seu brilho na empresa, porque tem muito homem que não traz a mulher, porque quando traz a mulher, ele se apaga um pouquinho. A mulher traz mais glamour e às vezes é muito mais competente do que nós, né? Então, eu já vi cara, por conta de ego, ofuscar a mulher para não perder esse brilho dele. Entendi. Então, quando você falou isso, é um recado pros caras. Cara... Não vai perder. Não vai perder. Porque ela não vai ser homem. Vai somar, Exato. exatamente. Então, vamos deixar o ego para trás e leva as mulheres juntos. Mesmo se você não tiver uma esposa, a pessoa que tá ali na sua ADM, nas suas vendas, no setor comercial,
ou então uma líder de fábrica, uma gestora de obra. Então traga ela mais para esse mundo também, para ela entender melhor, e com isso ela vai ter outras visões para melhorar dentro da sua empresa, né? É isso. Tamo junto. Nicole, muito obrigado. Adorei. Pessoal, até a próxima e sigam a Nicole. Qual é o Instagram, Nicole? Nicole A, que você já falou que é a Alessandra, né? Nicole A Fischer. Atenuação. @atenuação. E tem também a Universidade do Som, que tá Isso. lá, que eu não... Eu vou colocar Vai o colocar aí que arroba eu acho que é o do acho que é Instagram que ela falou oficial. aqui na Isso. tela, e aí vocês sigam lá também, tá bom? Tamo junto, valeu. Valeu.